Mas o que diz o tweet do gênio? Urgente, o povo está falando que Paulo Figueiredo foi encontrado morto nos Estados Unidos. O pior de tudo não é isso. É quando você lê os comentários e vê a quantidade de ódio que a turma do amor, da consciência social, a turma contra o discurso de ódio propaga. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Esse negócio do like e do repost faz toda a diferença, e você verificar se está inscrito no canal também, com o tal do sininho das notificações. Isso faz com que o YouTube mande para mais e mais pessoas, vejam se estão inscritos no canal. Muita pauta para falar hoje, então vou direto ao ponto. Você disse agora, doutora Carol, que teve com o deputado Paulinho da Força, que é o relator do PL da anistia das câmaras dos deputados, e que muitas pessoas tiveram a oportunidade de mostrar a ele a necessidade dessa anistia, como você disse, ampla, geral e restrita. Como é que foi essa reunião? Vocês saíram dela um pouco mais otimista? Então, Paulo, eu sempre sou otimista, né? Eu insisto em ser otimista. O que aconteceu? Foi uma reunião da bancada do PL com o Paulinho da Força. E eu fui convidada para essa reunião para passar a situação das famílias do 8 de janeiro. E eu falei para ele exatamente o que eu falei para você agora. A gente está precisando de misericórdia, não é mais justiça, né? É muito difícil a gente esperar a misericórdia do deputado Paulinho da Força, mas a gente é cristão, então a gente acredita em Deus e um Deus de milagre, né? Eu consegui explanar para ele toda essa situação de vulnerabilidade das pessoas. Foi pedido a ele que ele fizesse visita de familiares ou mesmo dos presos, e aí elenquei 3 casos ali dos casos que a gente tem listado como mais grave, 3 idosos em São Paulo, porque ele pediu que fosse em São Paulo, para que ele visitasse. Um desses presídios, onde estão 2 deles, existem mais 3 ou 4 pessoas que, inclusive, estão com progressão de regime a ser analisado pelo ministro Alexandre de Moraes, já deveriam ter progredido em abril, e o ministro não analisa, né? Se fosse qualquer um... Achei que ele queria dosimetria, né? Estava simpático a dosimetria, não faz nem progressão de regime? Pois é, exato, ele não faz nem a progressão de regime e fala em dosimetria, né? Então, assim, não tem nem sentido lógico e não tem nem sentido jurídico essa questão de dosimetria que eles falam aí. Se eles dizem que a anistia é inconstitucional, imagine uma dosimetria. Mas o que eu senti dele? Que ele iria visitar essas pessoas, e para mim o que é muito importante é que quando a gente tem conhecimento dos casos, quando a gente olha nos olhos das pessoas, a gente consegue enxergar muito além do que esses números nos dizem, do que o número de 144 pessoas presas, de 44 em prisão domiciliar. Quando a gente conhece a história dessas pessoas, a gente tende a se sensibilizar. Mas isso daí a gente conta para quem tem coração. Talvez ele não tenha, mas a gente pode esperar que sim, que ele vá, que ele conheça as pessoas, conheça as histórias, e se deparando com isso, ele aquebrante o coração dele e veja que essa história de dosimetria só existe em contos de carochinha e para boi dormir. Como é que você se sente, Carol, Eu acompanhei o seu trabalho, o doutor Ezequiel, que também não pôde estar aparentemente conosco, acompanhei o trabalho de vocês, da Gabriela, pessoas muito queridas, pessoas cristãs, desde o início se solidarizando com essas vítimas. Como é que vocês se sentem quando olham um acordo sendo feito nos bastidores por um bando de caciques que não tiveram absolutamente nenhuma relação com isso, não tem nenhum compromisso com nada, só fazem cálculo político, conveniência de Tarcísio, Centrão? Qual é o sentimento que isso te dá, Carol? É de frustração, né? A gente não pode usar causas humanitárias para moeda de troca. Isso daí é até imoral, né? Você usar uma causa humanitária, uma dor das pessoas, dor de crianças, dor de famílias, de idosos, para usar como moeda de troca ou como capital político. Isso realmente inacreditável. Mas de inacreditável a gente tem vivido bastante, sabe? E o sentimento é de profunda tristeza em saber que existem esses acordos que não olham para as pessoas. E aí, eu te digo, Paulo, que eu acredito muito fielmente que, na maioria das vezes,
esses deputados que estão fazendo acordo, caciques de partido e etc., eles não quiseram nos receber há tempos atrás, porque a gente vem tentando, a Suave tentou inclusive falar com o Temer em 2023, a gente tentou falar com ele. Eles não querem conhecer essas histórias, talvez porque se eles conhecerem, eles vão se deparar com uma realidade que eles não imaginam que existe. Aliás, eles imaginam, mas não querem saber. Quando você desconhece, é ignorante em um assunto, é muito mais fácil você fazer acordo e barganhar ali fazer de moeda de troca pessoas, quando você não olha nos olhos do João, filho do Nelson, da Jasmin, filha do Lucas, quando você não olha no rosto das meninas do Clezão e vê a dor deles, é muito mais fácil que você faça acordos escusos para poder livrar o próprio umbigo. Sem dúvida nenhuma. Eu mesmo, depois da nossa primeira entrevista, aquela que fizemos aqui pessoalmente em Miami, nunca mais encarei esse assunto da mesma forma, e isso porque eu não tive a oportunidade de estar com eles, né? Só tive a oportunidade de estar com vocês. Carol, agradeço imensamente a sua entrevista. Como é que as pessoas podem ajudar a Asfave? Então, lá no Instagram da Asfave, Asfave Famílias, tem lá nossos dados, eles podem ajudar tanto financeiramente lá, como podem ajudar se voluntariando, seja advogados, sejam psicólogos, a gente recebe muita ajuda de voluntário por todo o Brasil, e agora, mais do que nunca, por todo o Brasil mesmo, porque a gente precisa convencer a população de que essas pessoas não são golpistas, pouquíssimas delas cometeram algum ato de vandalismo, e elas já pagaram por tudo que elas deveriam pagar, pagaram até pelos pecados. Então, elas merecem e precisam de uma anistia ampla, geral e restrita. Entra lá, acompanha a gente lá no Instagram da Asfave, que a gente sempre está postando as nossas ações e contando com a ajuda da população. Muito obrigada, Paulo. Eu que agradeço, Carol. Obrigado por ter participado pelo programa. Deus abençoe vocês. Amém. A você também. Obrigado. O que eu vou falar? Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. O que eu vou fazer? Eu vou fazer acordo? Vou fazer acordo é o cacete. Vou fazer acordo é o cacete. Esses caras têm que sofrer as consequências do que fizeram. A gente precisa libertar o país. Não dá. Eu sei como isso termina. Se nós não teremos outra oportunidade. Nós não teremos outra oportunidade. Todos vocês que me procuram, eu digo, essa é a última chance. Eduardo e eu nos sacrificamos para que vocês tenham pela primeira vez uma moeda de barganha, para que haja consequências pelas ações dessas pessoas. Nós não teremos outra oportunidade. Se essas pessoas consolidam o poder, eu sei como isso termina. Eu sei o que tem no coração dessas pessoas. Vocês sabem o que tem no coração dessas pessoas? Vocês sabem o que elas querem? O que elas fariam conosco se elas tivessem a oportunidade? Ou quando elas têm a oportunidade? Perguntem à família do Charlie Kirk. Nós estamos lidando com pessoas malignas. Nós estamos lidando com o espírito de Caim. Nós estamos lidando com Satanás. Isso não é necessário demonizar essas pessoas, porque elas já se comportam como demônios. Vejam, hoje eu tive que começar a desmentir os rumores sobre a minha própria morte. Vejam esse perfil na internet que começou a espalhar isso. Aliás, esse cara é muito bonito. Se eu fosse gay, esse cara aqui. Mas o que diz o tweet do gênio? Urgente, o povo tá falando que Paulo Figueiredo foi encontrado morto nos Estados Unidos. Olhinhos e olhinhos.
E o que impressiona, deveria impressionar por si só, mas não é uma página no X noticiando a minha morte. Afinal, eu por um acaso sei que é mentira, porque eu acho que eu estou vivo. Mais vivo do que muitos dos que estão aí comentando. O pior de tudo não é isso. É quando você lê os comentários e vê a quantidade de ódio que a turma do amor, da consciência social, a turma contra o discurso de ódio propaga. Vejam, o @mombasco, Paulo Momba, pelo menos se livrou da papuda. O Henderson Costa, @HCostaMentes, disse que infelizmente é mentira, infelizmente eu não fui encontrado morto. O Chico Sancho, por sua vez, escreveu que infelizmente é mais uma fake news da extrema-direita. O que é engraçado, porque eu não vi ninguém da direita dizendo que eu tinha morrido. O André FBL disse que duvidava, porque nós não tem essa sorte. A sorte de eu morrer. E quando você entra no perfil dessas pessoas, rapidinho, você encontra algo que demonstra a hipocrisia desses. A minha equipe fez isso em 2 casos. A Má, @loucacosta, respondeu o post sobre a minha suposta morte, dizendo que coisa boa, a minha morte, não acontece. Mas no perfil dela eu achei um post dizendo que ela não conseguia celebrar a morte de alguém e que não era igual à direita. Ué, Má, Loucacosta, você está dizendo que coisa boa não acontece, que minha morte seria coisa boa? Quem também fez isso foi o Rubens Tescari, @TescariRubens. Aliás, com nome e sobrenome assim fica bem mais fácil de encontrar, Rubens. Muda esse teu nome aí no seu perfil. Que ele disse assim: maravilha, tomara que seja verdade que eu tenha morrido. Um lixo a menos no planeta. Mas no seu perfil, Rubens, tem um post criticando os médicos que estavam desejando a morte do Lula. Segundo ele, esse tipo de coisa só acontece no Brasil. E por que eles não podem, mas você podem, Rubens? Como eu disse, isso não é uma guerra humanitária, e não é uma guerra humana, é uma guerra espiritual. Essas pessoas são doentes. Elas estão possuídas. São servos do Satanás que se alegram quando alguém discorda deles. São pessoas que, se tiverem coragem e oportunidade, farão comigo o que fizeram com Charlie Kirk. Agora, é claro que a minha família fica... Eu nem mostro aqui o quanto de ameaça de morte que eu recebo, o quanto de ameaça, porque eu já estou acostumado, são muitos anos. Mas quando eu vejo uma postagem dessa, é óbvio que a minha família fica aflita. O YouTube resolveu mostrar para minha filha de 10 anos o vídeo do Charlie Kirk tomando tiro. E ela sabe que eu tinha uma relação com o Charlie Kirk e sabe que o Charlie Kirk fazia era parecido com o que eu faço. E ela fala: papai, eu não quero que você saia na rua, porque eu não quero que aconteça com você o que aconteceu com ele. E eu falo: filhinha, nessa família nós não nos escondemos. Papai está seguro. Mas mesmo que ele não esteja, ele vai continuar fazendo o que tem que ser feito. E ver todos esses servos do diabo desejando a minha morte, por outro lado, me traz confiança. Confiança de que a gente está criando o caminho correto. Porque nosso Senhor Jesus Cristo que diz que nós vamos ser presos, perseguidos, odiados e até mesmo mortos por conta do seu nome. E esse é o testemunho que eu guardo com alegria. E a minha resposta a cada um dos servos do Satanás é muito simples. Vocês vão estar nas minhas orações hoje à noite. Eu oro para que a graça de Deus alcance vocês e que essas escamas sejam retiradas dos seus olhos. Se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco.
A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo Edu Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.